Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção, Jacó e Rebeca. De todas as verdades que acabo de escrever da Santíssima Virgem e dos seus filhos e servos, o Espírito Santo nos dá, nas Sagradas Escrituras, uma figura admirável na história de Jacó, em que ele recebe a bênção de seu pai Isaque, pelo zelo e engenhosidade de Rebeca, sua mãe. Eis como narra o Espírito Santo. Em seguida, agregarei a explicação. Havendo Esaú vendido a Jacó seu direito de primogenitura, Rebeca, mãe dos dois irmãos que com tanta ternura amava Jacó, o assegurou o privilégio da bênção comprada, anos mais tarde, por um santo artifício tão cheio de mistérios. Isaque, sentindo-se extremamente velho, desejou abençoar os seus filhos antes de morrer. Chamou Esaú, a quem preferia, e lhe mandou caçar algo para comer, e logo depois dar-lhe a sua bênção. Rebeca, de imediato, avisou a Jacó do que então se passava, e lhe mandou trazer 2 cabritos no rebanho. Assim que os entregou à sua mãe, ela os cozinhou para Isaque, pois sabia como gostava. Depois, o vestiu Jacó com a roupa de Esaú, que ela guardava, e lhe cobriu as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, a fim de seu pai, que já não enxergava, apesar de reconhecendo a voz de Jacó, julgasse ser Esaú, ao lhe tocar a pele grossa e isurta da mão. Isaque, com efeito, havendo desconfiado da voz, julgando ser a de Jacó, ordenou-lhe que se aproximasse e lhe, apalpando os pelos que cobriam a mão, disse em verdade: a voz era de Jacó, mas as mãos de Esaú. Findo o repasto, Isaque beijou Jacó e sentiu o odor das suas roupas perfumadas. Abençoou e lhe desejou o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Designou-lhe por senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com estas palavras: aquele que te amaldiçoar seja amaldiçoado, e o que te abençoar seja acumulado de bênçãos. Mal Isaque articulara o fim destas palavras, entra Esaú já trazendo para comer o que havia capturado na caça, para logo depois ser abençoado pelo pai. Esse santo patriarca ficou preso num arroubo de surpresa inacreditável ao compreender o que acabara de passar. Todavia, longe de revogar o que fizera, o confirmou, porque nesse agir enxergava o dedo de Deus. Então Esaú, segundo observa as Sagradas Escrituras, desata em rugidos e, esbravejando em fúria contra a traição do irmão, pergunta ao pai se havia uma só bênção. E é neste ponto que reside, conforme observam os santos padres, a imagem daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, desejam gozar ao mesmo tempo todas as consolações do céu e da terra. Isaque, compadecido dos urros de Esaú, o abençoa enfim, mas com uma bênção da terra, e o sujeitando a seu irmão, o que lhe fez conceber um ódio tão corrosivo contra Jacó, que nada mais esperava senão a morte do seu pai para assassiná-lo. E Jacó já não poderia ter escapado da morte se sua querida mãe Rebeca não lhe houvesse salvado por engenhos e conselhos, aos quais ouviu e seguiu. Antes de explicar essa história, que é tão bela, Mister se faz assinalar que, de acordo com os santos padres e os intérpretes das Sagradas Escrituras, Jacó é a figura de Jesus Cristo e dos predestinados, e Esaú a dos réprobos. Necessário se faz analisar as ações e a conduta de um e de outro para julgar. Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, hábil e engenhoso na arte do arco e flecha e na da caça. Quase não ficava em casa e, depositando confiança em nada mais além de sua força e engenho, sempre trabalhava fora. Pouco cuidava de agradar a sua mãe Rebeca, nem por ela nada fazia. Era tão guloso e amava tanto comida que vendera seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Era como Caim,
muito invejoso de seu irmão Jacó, e obstinadamente o perseguia. Eis a diária conduta dos réprobos. Confiam na própria força e nas próprias habilidades para com as ocupações temporais. São bem fortes, bem hábeis e bem esclarecidos para as coisas da terra, mas tão fracos e ignorantes das coisas do céu. Eis o porquê de não ficarem, ou muito pouco ficarem em casa, ou seja, no seu íntimo, que é a casa interior e essencial que Deus a cada homem deu para nela morar, a seu exemplo, pois Deus permanece sempre em si mesmo, não amam os réprobos o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e julgam fracos de espírito, fanáticos e selvagens, os que são interiores e retirados do mundo, e trabalham mais dentro do que fora. Os réprobos pouco se preocupam com a devoção a Santa Maria, a mãe dos predestinados. É verdade que eles não a odeiam formalmente, louvam-na às vezes, dizem amá-la e até praticam alguma devoção em honra dela. Todavia, de resto, eles não suportam que alguém a ame com ternura, porque ela não tem a ternura de Jacó. Porque por ela não tem a ternura de Jacó. Encontram sempre algo a dizer contra as práticas de devoção, aos quais seus bons filhos e servos fielmente se entregam para lhes conseguir o afeto, pois não julgam eles ser necessária essa devoção para a salvação, e que desde que não odeiem formalmente a Santa Maria, ou abertamente não lhes desprezem a devoção, é o que basta para ganhar as boas graças dela, e lhes serem servos ao recitar e balbuciam umas orações quaisquer em sua honra, sem ternura por ela, nem emenda para si. Os réprobos vendem o direito de primogenitura, ou seja, as delícias do paraíso, por um prato de lentilhas, isto é, pelas delícias da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, sem se preocupar, como Esaú, em se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Numa palavra, só na terra pensam, só a terra amam, só dela falam e para ela e seus prazeres trabalham. Vendem por um momento passageiro de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de terra dura, amarela ou branca, a graça batismal, a veste da inocência, a herança celeste. Os réprobos, enfim, odeiam e perseguem todo dia os predestinados, aberta ou secretamente, prejudicam-nos, desprezam-nos, criticam-nos, contrariam-nos, injuriam-nos, roubam-nos, enganam-nos, embobrecem-nos, enxotam-nos e os reduzem a pó. Enquanto se afortunam, vão atrás dos prazeres, são folgazes, se enriquecem e vivem no sossego. Jacó, o caçula, era de frágil compleição, doce e pacífico, e muito se demorava em casa para granjear as graças e estimas de sua mãe Rebeca, a quem amava com ternura. Se saísse, não era por vontade própria, nem por confiar na própria habilidade, mas para obedecer a sua mãe. Ele amava e honrava sua mãe, eis porque ficava em casa com ela. Seu maior contentamento era quando a via, e tudo evitava que lhe pudesse desagradar, e tudo o que julgasse agradá-la fazia, o que aumentava em Rebeca o amor que por ele tinha. Em tudo era submisso à sua querida mãe, e a tudo lhe obedecia absolutamente, com prontidão, sem demora e sem murmurar. Ao menos sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria a trabalhar. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria a trabalhar. Acreditava em tudo que ela lhe dizia sem questionar. Por exemplo, quando ela lhe mandou buscar 2 cabritos e os trouxesse para preparar de comer a seu pai Isaque, Jacó não retrucou dizendo:
bastar um só para a refeição de um só homem. Mas, sem pensar, fez o que lhe disse. Tinha uma grande confiança em sua querida mãe, visto que de nenhum jeito se estribava no próprio saber, mas unicamente nos cuidados e proteções dela. Recorria a Rebeca em todas as necessidades e a consultava em todas as dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, receberia de seu pai a maldição. Ele creu e nela confiou quando lhe disse que tomaria sobre si essa maldição. Ele imitava, enfim, na proporção de suas forças, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões pelas quais permanecia sedentário em casa era para imitar sua querida mãe, que tão virtuosa era, e fugir das más companhias que corrompem os costumes. Por tal meio, ele se fez digno de receber a dupla bênção de seu pai. Eis também a conduta diária dos predestinados. Permanecem em casa sedentários com sua mãe, ou seja, amam o recolhimento, são interiores, aplicam-se à oração, mas o fazem segundo o exemplo de sua mãe, Santa Maria, cuja glória reside toda na interioridade, e que por toda a vida tanto amou a solitude e a oração. É verdade, vez por outra, eles aparecem no mundo, mas é por obediência à vontade de Deus e à de sua querida mãe para cumprir os deveres de seu estado. Embora algumas de suas obras exteriores sejam aparentemente grandes, eles tanto mais estimam aquelas que fazem no interior de si, na companhia da Santíssima Virgem, porque aí eles realizam a grande obra de sua perfeição, cuja comparação às demais obras não passam de brincadeirinhas de criança. Por isso, enquanto seus irmãos e irmãs trabalham exteriormente com muito empenho, engenho e êxito, em meio ao louvor e à aprovação do mundo, eles conhecem, pela luz do Espírito Santo, que tanto mais glória, bem e prazer há em demorar-se escondido no recolhimento com Jesus Cristo, modelo dos predestinados, em completa e perfeita submissão à sua mãe, do que por si mesmos fazer maravilhas de natureza e de graça no mundo, com tantos réprobos e Esaús. A glória e riqueza na sua casa. Salmo 111, versículo 3. A glória de Deus e as riquezas do homem se encontram na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são vossos tabernáculos. Achou o passarinho uma casa onde morar, e a tartaruga e a rola um ninho onde abrigar seus filhotes. Oh, quão feliz o homem que permanece na casa de Maria, onde foste vós o primeiro a habitar. É nessa casa dos predestinados que os eleitos recebem de vós o socorro e de onde dispõe as ascensões e graus de todas as virtudes em seu coração, para se elevar à perfeição neste vale de lágrimas. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Salmo 83, versículo 2. O eleito ama com ternura e honra verdadeiramente a Santíssima Virgem como sua boa mãe e senhora. Ele a ama não só de boca, mas em verdade. Ele a honra não só exteriormente, mas do fundo do coração. Ele evita, como Jacó, tudo o que lhe possa desagradar e pratica com fervor tudo o que julga poder adquirir-lhe sua benevolência. Traz-lhe e dá-lhe não 2 cabritos como Jacó a Rebeca, mas o corpo e a alma, com tudo o que deles depende, simbolizados pelos 2 cabritos de Jacó, a fim de que ela os receba como uma coisa que lhe pertence, que ela os faça morrer para o pecado e para si mesmos, despojando-os da própria pele e despindo-os do amor próprio, e por este meio agradar a Jesus seu Filho, que não quer por amigo e discípulo, senão os que estão mortos para si mesmos. Que ela os prepare segundo o gosto do Pai Celeste e para sua maior glória, mais por ela conhecida do que por qualquer outra criatura. Que por seus cuidados e intercessões, o corpo e a alma entregues, bem purificados de toda nódoa,
bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar delicado, digno da boca e da bênção do Pai Celeste. Não é porventura isso mesmo que fazem as almas predestinadas que gostam e praticam a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, que nós ensinamos para testemunhar a Cristo e a Maria um amor efetivo e corajoso? Os réprobos dizem muito amar Jesus, amar e honrar Maria, mas, na sua própria substância, os réprobos dizem muito amar Jesus, amar e honrar Maria, mas não na sua própria substância, mas não até lhe sacrificar o corpo com os sentidos e sua alma com as paixões como os predestinados. São eles submissos e obedientes a Santa Maria, como a sua boa mãe é exemplo de Cristo, que dos 32 anos vividos na terra, 30 empregou em glorificar a Deus seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua mãe. Eles lhes obedecem ao seguir com retidão a seus conselhos, assim como Jacó os de Rebeca, a quem ela disse: meu filho, segue os meus conselhos. Ou como os convivas da boda de Caná, aos quais disse a Santa Maria: fazei tudo o que ele vos disser. João 2, versículo 5. Jacó, por haver obedecido a sua mãe, recebeu a bênção quase que por milagre, embora por natureza ela não se lhe destinava. Os convivas nas bodas de Caná, por haverem seguido o conselho de Santa Maria, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que então convertera a água em vinho pelo rogo de sua Santa Mãe. Igualmente, todos que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, não receberão tais graças, senão em consequência de uma perfeita obediência a Maria. Os de Esaú, ao contrário, perdem a sua bênção por falta de submissão a Santa Maria. Eles têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem, sua boa mãe. Pedem sem cessar o seu socorro. Pena como estrela polar para chegarem ao bom porto. Descobrem-lhe seus tormentos e necessidades com muita abertura de coração. Se lhe agarram ao regaço de misericórdia e doçura para conseguir o perdão de seus pecados por intercessão dela, ou para lhe saborear a doçura maternal em suas penas e sofrimentos. Eles até se lançam, se escondem e se perdem de maneira admirável em seu seio amoroso e virginal, para aí serem inflamados de puro amor, purificados das menores manchas e encontrar plenamente a Cristo, onde aí reside, como em seu mais glorioso trono. Oh, que felicidade! Não julgueis, diz o abade Gerrique, haver mais alegria em habitar no seio de Abraão que no seio de Maria, pois aí estabeleceu o Senhor o seu trono. Os réprobos, ao contrário, depositam em si mesmo toda a confiança, e assim como o filho pródigo, não comem senão o alimento dos porcos, como o sapo. Não se alimentam senão da terra e barro, e como os mundanos, não amam senão as coisas visíveis e exteriores, não provam das doçuras do regaço e do seio de Maria, não sentem o apoio e a segurança que os predestinados encontram na Virgem Santa, sua boa mãe. Eles amam miseravelmente a fome das coisas corpóreas e exteriores, segundo disse São Gregório, porque não querem saborear toda a doçura que já está preparado no íntimo deles e no interior de Cristo e de Maria. Os predestinados, enfim, caminham pelas vias da Virgem Santa Maria, sua boa mãe, ou seja, eles a imitam, e é nisto que são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo o sinal infalível de sua predestinação. Segundo disse-lhes essa boa mãe: bem-aventurados os que guardam os meus caminhos, ou seja, bem-aventurados neste mundo os que praticam com o auxílio da divina graça minhas virtudes e seguem os passos da minha vida. São felizes neste mundo durante toda a vida, pela abundância de graças e doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude,
e que recebem mais abundantemente do que os outros que não me imitam de tão perto. São felizes na hora da morte que lhe é doce e tranquila, a qual assisto ordinariamente para conduzir eu mesmo aos gozos e alegrias eternas. São, enfim, felizes na eternidade, porque nunca nenhum dos meus bons servos, que em vida imitaram minhas virtudes, se perdeu. Os réprobos, pelo contrário, são infelizes na vida, na morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contendo-se com ingressar nas confrarias de Santa Maria, recitar algumas orações em sua honra, ou fazer-lhe qualquer devoção exterior. Ó Santa Virgem Maria, minha boa mãe, quão felizes são aqueles, repito, com os transportes do meu coração. Quão felizes são aqueles que, sem se deixarem seduzir por uma falsa devoção a vós, caminham fielmente em vossas vias, seguem os vossos conselhos e ordens. Porém, quão infelizes e malditos são aqueles que, abusando de vossa devoção, não observam os mandamentos de vosso Filho. Malditos os que se afastam dos teus mandamentos. Salmo 18, versículo 21. Vejamos agora as obras caridosas que a Santíssima Virgem Maria, como a melhor de todas as mães, presta a seus fiéis servos, que a ela se dão e se entregam de maneira que apresentei, e segundo a figura de Jacó. Eu amo os que me amam. Provérbios 8, versículo 17. Ela os ama, porque ela é a mãe verdadeira deles. Ora, uma mãe ama sempre o seu filho, o fruto de suas entranhas. Ela os ama por gratidão, porque, com efeito, ela os ama como sua boa mãe. Ela os ama porque, sendo predestinados, Deus os ama. Eu amei Jacó, mas aborreci Esaú. Romanos 9, versículo 13. Ela os ama porque a ela por inteiro se consagram e são-lhe o quinhão e a herança. Possuí a tua herança em Israel. Eclesiástico 24, versículo 13. Ela os ama com ternura e com tanto mais ternura do que todas as mães somadas. Acumulai, se puderdes, todo o amor natural que as mães do mundo inteiro têm por seus filhos, num só e mesmo coração de mãe para com um só filho. Por certo, essa mãe muito amará tal filho. Contudo, verdade é, Maria ama com ainda mais ternura a seus filhos do que essa mãe amaria o seu. Ela não ama apenas com afeto, mas com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, e mais do que o de Rebeca por Jacó. Eis o que essa boa mãe, de quem Rebeca não era senão figura, fez para conseguir aos seus filhos a bênção do Pai Celeste. Ela está de olho, como Rebeca, nas ocasiões propícias de lhes fazer bem, engrandecer e os enriquecer, posto que em Deus ela vê claramente todos os bens e todos os males, as venturas e desventuras, as bênçãos e as maldições de Deus. Dispõe as coisas de longe para livrar de toda sorte de males seus servos e cobrir de toda sorte de bens, de modo que se há um benefício a ser ganho de Deus, pela fidelidade de uma criatura em um nobre ofício, certo é que Maria irá conseguir essa aventura para algum dos seus bons filhos e servos, e lhes dará graça para levar tal missão e ofício a cabo com fidelidade. Ela os enche de bons conselhos, qual Rebeca a Jacó. Meu filho, segue os meus conselhos. Gênesis 27, versículo 8. E entre tantos conselhos, inspira-lhes o de trazer 2 cabritos, ou seja, o corpo e a alma, para los consagrar, em ordem a cozinhar um agradável manjar a Deus, e o de fazer tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, ensinou por exemplos e palavras. Se não for ela mesma, que por si transmite tais conselhos, é pelo ministério dos anjos, cuja honra e prazer maior é obedecer a qualquer de suas ordens para descer à terra e acudir a algum dos servos seus. Quando lhe trazemos e consagramos o corpo e a alma, e tudo o que deles depende, sem nada excluir, que faz essa boa mãe? O que outrora fizera Rebeca aos 2 cabritos trazidos por Jacó.
Ela os abate e os faz morrer para a vida do velho Adão. Ela os esfola e despoja da pele natural das inclinações naturais do amor próprio e da vontade própria e de todo apego à criatura. Ela os purifica das manchas e impurezas e pecados. Ela os cozinha ao sabor de Deus e para a sua maior glória. E posto não haja quem conheça perfeitamente senão ela o gosto divino e a maior glória do Altíssimo. Também não há quem senão ela que pode, sem se enganar, acomodar e apresentar nossa alma e nosso corpo segundo esse gosto infinitamente agrégio e essa glória infinitamente escondida e eterna. Essa boa mãe, havendo recebido a oferta perfeita que lhe fizemos, a saber, nós mesmos e nossos próprios méritos e satisfações, pela devoção de que falei, e nos havendo despojado de nossos velhos hábitos, nos prepara e nos torna dignos de comparecer ante o nosso Pai Celeste. Reveste-nos ela com os trajes adequados, novos, preciosos e perfumados de Esaú, o primogênito, ou seja, de Jesus Cristo, seu Filho, os quais ela guarda em sua morada. Possui em seu poder enquanto tesoureira e dispenseira universal e eterna dos méritos e virtudes de seu Filho Jesus Cristo, os quais dá ela e comunica a quem quer, quando quer, como quer e quanto quer, como no sobredito vimos. Ela envolve o pescoço e as mãos de seus servos com a pele dos cabritos abatidos e esfolados, ou seja, ela nos adorna com os méritos e o valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica, na verdade, tudo que de impuro e imperfeito há nas pessoas, mas sem perder nem delir bem algum feito pela graça a seus servos. Ela o guarda e dilata para dele fazer o ornamento e a força de seu pescoço e mão, ou seja, para dar-lhes força de carregar o jugo do Senhor, que se carrega no pescoço e para obrar em coisas grandes para a glória de Deus e a salvação de seus pobres irmãos. Ela asperge um perfume novo e uma graça nova às suas vestes e ornamentos ao lhes comunicar suas próprias vestes. Dá seus méritos e virtudes que ela os legou por testamento ao morrer, segundo disse uma santa religiosa do século passado, falecida em odor de santidade, e que o soube por revelação, de sorte que todos os domésticos, fiéis servos e escravos são duplamente vestidos com as vestes de seus filhos e as suas. Todos os seus domésticos trazem vestidos forrados. Provérbios 31, versículo 21. Eis o porquê não tem de temer o gélido frio de Jesus Cristo, branco como a neve, ao qual os réprobos, de todo nus e privados dos méritos de Cristo e de Santa Maria, não poderão suportar. Ela lhes consegue, enfim, a bênção do Pai Celeste, embora não sendo senão filhos mais novos e adotivos. Naturalmente não as devessem receber, com as vestes todas novas, assaz preciosas e de bom odor, e com o corpo e a alma bem preparados e aprestados, abeiram-se confiadamente do leito de repouso do Pai Celeste. Ele os distingue pela voz, que é a do pecador. Lhes apalpa as mãos cobertas de pecado, sente o bom odor de suas vestes, come com alegria o que Maria, sua mãe, lhe preparou, e reconhecendo neles os méritos e o bom odor de seu filho e da sua santa mãe. Dá-lhes uma dupla bênção, a bênção do orvalho do céu. Deus te dê do orvalho do céu. Gênesis 27, versículo 28. Ou seja, a graça divina, que é a semente da glória. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual do céu em Cristo. Efésios 1, versículo 3. E a bênção da fertilidade da terra. Gênesis 27, versículo 28. Ou seja, este bom Pai lhes dá o pão de cada dia e uma suficiente abundância dos bens deste mundo. Designa-os senhores dos outros seus irmãos, os réprobos. Mas apesar de nem sempre se manifestar tal primazia nesse mundo que passa num sopro onde dormem os réprobos, os pecadores se exaltarão e com discursos se gloriarão. Vi
o ímpio sumamente exaltado. Salmo 37, versículo 35. Essa primazia, porém, verdadeira e será manifesta no outro mundo por toda a eternidade, onde os justos, segundo disse o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Eles julgarão as nações, dominarão os povos. Sabedoria, capítulo 3, versículo 8. Sua Majestade, não se contendo de lhes abençoar nas próprias pessoas, abençoa também a todos os que os abençoarem, e maldiz a todos os que lhe maldizem e perseguem. Ela supre todas as necessidades. O segundo dever de caridade que Santa Maria exerce para com os fiéis servos é de tudo provê-los, tanto ao corpo como à alma. Dá-lhes vestes forradas, como acabamos de ver. Dá-lhes de comer os mais deliciosos manjares da mesa de Deus. Dá-lhes de comer o pão da vida que ela formou. Meus filhos, enchei-vos dos meus frutos. Diz-lhes ela pela boca da sabedoria, ou seja, de Jesus Cristo, do fruto da vida que dei à luz para vós. Vinde, comei o pão que eu vos dou, e bebei o vinho que vos preparei. Provérbios 9, versículo 5. Comei, amigos, e bebei, e embriagai-vos, caríssimos. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 1. Vinde, repete ela noutro lugar. Comei o meu pão, que é Jesus, e bebei o vinho de seu amor, que para vós preparei com leite do meu peito. Posto seja ela tesoureira e dispensadora dos dons e graças do Altíssimo, ela toma uma boa parte, e a melhor, para nutrir e sustentar os seus filhos e servos. Eles se saciam com o pão vivo, embriagam-se com o vinho gerador de virgens. Eles são levados ao seu pomo. Aos seus peitos sereis levados. Isaías 66, versículo 12. E com tanta facilidade carregam o jugo de Cristo, que ele mal sente o peso, graças ao óleo da devoção, em que o faz apodrecer e diluir. Apodrecerá o jugo por causa da abundância do azeite. Isaías 10, versículo 27. Ela os conduz. O terceiro bem que Santa Maria faz aos fiéis servos é conduzi-los e dirigi-los segundo a vontade de seu filho. Conduziu Rebeca o pequeno Jacó e lhe deu de quando em quando bons conselhos, seja para lhe atrair a bênção do pai, seja para evitar o ódio e a perseguição de seu irmão Esaú. Maria, que é a estrela do mar, conduz todos os seus fiéis servos a bom porto. Mostra-lhes o caminho da vida eterna. Não lhes deixa perigar. Conduz-lhe pela mão nas sendas da justiça. Fortalece-os quando estão prestes a perecer. Levanta-os quando caem. Repreende-os, sendo uma tão caridosa mãe, quando erram, e até vez por outra, castiga-os com amor. Pode, porventura, um filho obediente a Maria, sua mãe nutrícia, e esclarecida diretora, perder-se nos caminhos da eternidade? Seguindo-a, diz São Bernardo, vós não vos desviareis. Não temeis que um verdadeiro filho de Maria seja enganado pelo maligno e descaia em alguma heresia formal. Onde guia Maria, aí não se acha o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com suas sutilezas. Ela os defende e os protege. A quarta mercê que faz Santa Maria a seus filhos e servos fiéis é os de defender e proteger contra os inimigos. Rebeca, por cuidados e engenhos, livrou Jacó de todos os perigos que o ameaçavam, e singularmente da morte, que aparentemente causar-lhe-ia seu irmão, Esaú, pelo ódio e inveja que ele tinha, segundo outrora Caim matara seu irmão Abel. Maria, a boa mãe dos predestinados, os esconde sob as asas de sua proteção como a galinha a seus pintinhos,
Fala-lhes, inclina-se a eles, condescende com todas as suas fraquezas, para lhes proteger e livrar do falcão e do abutre. Ela os cerca em torno de si e os acompanha como um exército em linha de batalha. Terrível como um exército em ordem de batalha. Cânticos 6, versículo 4. Um homem rodeado de um exército bem ordenado, de 100.000 homens, acaso poderá ele temer os inimigos? Um fiel servo de Maria, circundado de sua proteção e poder imperial, tem ainda menos medo. De tal sorte despacha essa boa mãe e poderosa princesa dos céus, batalhões de milhões de anjos para acudir a um só dos servos seus, que jamais se poderá dizer que um servo fiel de Maria, se havendo a ela confiado, sucumbirá à malícia, à multidão e à força dos seus inimigos. Ela intercede por eles. O quinto e maior bem, enfim, que a tão amável Maria concede a seus fiéis devotos, é por eles interceder junto a seu Filho, os apaziguar com rogos, unir-se a eles com um tão íntimo vínculo e os conservar. Rebeca induziu Jacó a aproximar-se do leito de seu pai, e o bom homem o tocou, o abraçou e até o beijou com alegria, mostrando-se contente e saciado com as carnes bem feitas e saborosas trazidas por ele. E havendo exalado com tanto contentamento a fina fragrância de suas vestes, exclamou: Eis o cheiro de meu filho, é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. Gênesis 27, versículo 27. Esse campo fértil que cativa o coração do Pai, outro não é, senão o aroma das virtudes e dos méritos de Maria, que é um campo cheio de graça, onde Deus Pai semeou, como o grão de trigo dos eleitos, seu Filho único. Ó, quão bem-vindo a Cristo é, Pai do futuro século, um Filho cheiroso e perfumado com as essências de Maria. Ó, quão célebre e perfeitamente a ele se une, já longamente o demonstramos. Ademais, após Maria acumular de favores seus filhos e fiéis servos, provendo-lhes a bênção do Pai Celeste e a união com Jesus Cristo, ela os conserva no mesmo Cristo e há Cristo neles. Guarda-os e por eles vela eternamente, a fim de não perderem a graça de Deus, nem perecerem as insídias dos inimigos. Os santos detêm na plenitude, e nela os faz perseverar até o fim, como vimos. Eis a explicação dessa grande e antiga figura da predestinação e condenação, tão desconhecida e tão cheia de mistérios.